Imaginemos olhar para um hospital no meio de um país em desenvolvimento, sabe, e enxergar ali um monumento absoluto à compaixão humana, o ápice do cuidado mesmo. Uhum, a visão clássica da caridade, né? Exato. Mas aí, imagina olhar para esse exato mesmo hospital e ver, na verdade, uma ferramenta calculada de destruição colonial e apagamento cultural. Nossa, é uma inversão completa. Total. E hoje a gente tem em mãos fontes que defendem, olha, com a mesma ferocidade, os dois lados dessa exata premissa. E o que torna essa contradição tão magnética, assim, é que a gente não está falando apenas de prédios de tijolo e cimento, né? A gente está falando de como sistemas de crenças moldam a própria estrutura da civilização. Com certeza. Então, a nossa missão hoje é analisar bem a fundo um choque de visões de mundo a partir de duas fontes fascinantes. Primeiro, a gente tem a transcrição de um debate em vídeo bastante tenso, onde uma mulher ateia, que a gente vai chamar de Casey aqui, confronta 20 mulheres cristãs sobre moralidade e história. 20 contra 1, né? O clima já começa lá em cima. Muito tenso. E a nossa segunda fonte, que na verdade vai servir como a nossa lente principal de análise hoje, é uma gravação em áudio. Uma crítica bem meticulosa desse mesmo debate, que foi feita pelo Dr. Jorge Guerra Pires. Aham, e é muito importante entender quem tá falando aqui, pro pessoal que tá ouvindo, né? Perfeito, bem lembrado. Bom, o Jorge ele tem um doutorado em bioinformática, ele é um pesquisador independente que passou por instituições de enorme peso. A gente está falando de USP, Fiocruz e até universidades na Itália e na Polônia. Caramba, uma bagagem e tanto. Pois é, ou seja, ele é alguém treinado para olhar para sistemas complexos, sejam eles biológicos ou sociais, sabe, e encontrar os padrões lógicos ali, ou até a falta deles. Exato, e essa trajetória transdisciplinar muda tudo, né? Quando alguém que modela a realidade através da matemática e da biologia decide analisar um debate teológico, olha os pontos cegos que essa pessoa encontra são muito diferentes das críticas convencionais. Sim, é uma outra lente, literalmente. E ele tem focado muito nisso ultimamente, explorando essa fronteira entre ciência, política e religião. E, falando nisso, vale mencionar rapidamente uma novidade bem legal sobre o trabalho dele. O Jorge acabou de lançar o segundo livro da série Mente Ateísta. Ah, o novo livro. Isso, chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. O material impresso e digital já está nas lojas da Amazon, mas um detalhe muito prático que ele compartilha na gravação e que ele diz que mudou a própria rotina dele muito antes dessa onda toda de inteligência artificial é o uso de audiolivros. Eu adoro audiolivro também. Né? E o formato em áudio desse novo livro já está disponível no Google Play e no Google Books. A grande sacada aqui é fazer o download pelo aplicativo para poder ouvir offline, pelo smartphone mesmo. Facilita muito, não precisa nem de internet na hora. Zero internet. Ele conta que isso permite, ler obras inteiras durante uma caminhada, lavando a louça, cozinhando. É uma forma fantástica de meio que hackear o próprio tempo, sabe? É a otimização do pensamento crítico no dia a dia. Muito bom. Transforma qualquer tarefa manual num momento de aprendizado profundo. Fica a dica para quem nos ouve. De hoje. Vamos lá. As fontes que a gente vai explorar tocam em feridas bem abertas da nossa sociedade. Bem abertas. Sim, elas envolvem dogmas religiosos intensos e posições políticas superpolarizadas, sabe? Abrangindo críticas que batem forte tanto na direita quanto na esquerda. É o campo minado completo. Exatamente. Então, para o pessoal entender, nosso papel aqui não é defender um lado, tá? Nem validar ou invalidar as crenças pessoais de ninguém. De forma alguma. O objetivo é estritamente analítico. A gente vai destrinchar a mecânica desses argumentos, entender por que eles foram propostos e como eles funcionam dentro da lógica de quem os defende. Perfeito. Tá, então vamos destrinchar essa ideia começando pela base de tudo. Para entender o impacto histórico de uma religião, primeiro é preciso entender a filosofia que sustenta ela, certo? Com certeza, é a fundação. E o debate em vídeo vai direto ao nervo mais exposto da teologia ocidental, o paradoxo do sofrimento. A Casey, a participante ateia, ela joga logo a carta clássica. O dilema de Epicuro, praticamente. Isso. Ela diz, se existe uma divindade que é, ao mesmo tempo, toda poderosa, onisciente e perfeitamente boa,
porque o mundo está inundado de sofrimento inexplicável. Doenças em crianças, crueldade extrema, desastres naturais. Exato. Como justificar isso? A linha de raciocínio dela é bem implacável. Ela argumenta que a existência desse nível de sofrimento, tanto na biologia quanto na sociedade, é uma prova lógica de que pelo menos um desses 3 atributos divinos tem que ser falso. Ou seja, a conta não fecha. Não fecha, ou a divindade não pode impedir o mal, ou não sabe o que está acontecendo, ou simplesmente não se importa o suficiente. É uma sinuca de bico. E aí, quando o lado das mulheres cristãs levanca a defesa tradicional do livre-arbítrio, né, aquela ideia de que o sofrimento é o preço a se pagar para que os humanos possam escolher amar genuinamente e não ser apenas robôs programados a case, tem uma resposta bem forte. O que ela diz? Ela responde dizendo que, pessoalmente, preferiria abrir mão dessa suposta liberdade se isso significasse erradicar a dor excruciante e o sofrimento extremo de crianças e animais do mundo. Nossa, é uma posição bem utilitarista, né? Focada na redução de danos a qualquer custo. Totalmente. Mas as mulheres cristãs não recuam no debate. Elas argumentam que essa visão subestima muito o valor da liberdade e trazem o exemplo de Jesus, que, na narrativa delas, não apenas permitiu o sofrimento, mas ele encarnou e absorveu a dor máxima na cruz. O sofrimento como parte da experiência divina também. E até citam o livro de Jó para dizer que o sofrimento nem sempre é punição. Exato. E aí surge uma analogia no debate que me chamou a atenção. Uma participante diz que criar a humanidade é como a decisão de ter um filho. Sabe, pais têm filhos por amor, mesmo sabendo que a criança pode crescer e virar um criminoso, causar danos imensos à sociedade, tipo um ditador. É uma metáfora interessante, mas o problema dessa analogia, e que se torna um alvo bem óbvio na análise crítica do Jorge, é a questão da onisciência. A incerteza humana contra a certeza divina. Exatamente. Pais humanos lidam com a incerteza e a esperança. Eles não sabem o futuro. Uma divindade onisciente não tem incerteza. Deixa eu tentar visualizar isso de outra forma usando um exemplo do mundo real. É como se um programador fosse escrever um código de inteligência artificial. Boa analogia. Se ele escreve o código sabendo de antemão, olha, com 100% de certeza que esse software vai desenvolver um bug catastrófico e destruir sistemas hospitalares, matando milhares de pessoas, a gente não diria que o programador agiu por amor e esperança quando apertou Enter, certo? Definitivamente não. A gente responsabilizaria ele pela arquitetura falha, porque ele sabia o resultado exato antes mesmo de digitar a primeira linha de código. A onisciência parece destruir aquela defesa da ignorância bem intencionada dos pais humanos. Perfeito. E essa complicação moral transborda imediatamente para a consequência final das ações humanas, né? Que é o próprio conceito de inferno. Esse ponto no debate é muito tenso. Sim, porque a ateia classifica a ideia de punição eterna como o ápice da imoralidade. E, de certa forma, a lógica dela questiona a utilidade disso. Exato. Ela pergunta qual seria a utilidade em um universo moral perfeito de torturar bilhões de consciências para sempre. Não há reabilitação ali, não há aprendizado, é apenas dor perpétua. Como alguém justifica isso? E aqui entra um dos argumentos teológicos mais fascinantes do debate, que foi trazido por uma ex-promotora de justiça que estava no grupo cristão. A abordagem jurídica. Isso. Ela importa a mecânica do sistema penal humano para a teologia. Ela diz o seguinte na lei civil moderna: se alguém agride um cidadão comum, a pena é X. Mas se a mesma agressão for contra um chefe de Estado ou um juiz, a pena é frequentemente multiplicada, porque o crime ofende o que aquela autoridade representa para a ordem social. Faz sentido dentro da lógica legal. E aí ela aplica isso a Deus. A matemática teológica dela funciona assim: o tamanho do crime não é medido apenas pela ação em si, mas pela magnitude de quem foi ofendido. É proporcional ao ofendido. Exato. Se um humano peca contra um Deus que é, por definição, infinito e eterno, a ofensa ganha uma gravidade infinita. E, na cabeça dela, um crime infinito exige uma sentença infinita. É uma forma de tentar dar coerência matemática, né, a uma doutrina altamente punitiva. Nossa, é muito interessante ver como profissões seculares moldam a defesa da fé. Sim. Só que o mais curioso é que o próprio grupo de mulheres cristãs mostra que o conceito de inferno não é um monólito. Não é todo mundo que concorda ali dentro.
Algumas discordam do tormento consciente eterno e trazem ideias diferentes. Sim. O debate é bem mais plural do que parece à primeira vista. E uma delas menciona a inércia da alma. Ah, essa é uma das tentativas mais modernas de reconciliar o amor divino com a ideia de inferno. É a ideia de que Deus não pega as pessoas e joga ativamente no fogo, entende? Não é um castigo ativo. Não. Em vez disso, se uma pessoa passa a vida inteira dizendo não à presença divina, o ato de justiça e de amor máximo no fim da vida seria honrar esse livre-arbítrio. É permitir que a pessoa continue separada na eternidade. C.S. Lewis falava algo parecido, né? Exatamente. O inferno, nessa visão, não é uma câmara de tortura trancada pelo lado de fora por Deus. Ela é trancada por dentro, pela própria pessoa. Dá para fazer um paralelo bem legal com a física aqui. Pensemos numa nave espacial que decide desligar os próprios motores e ir se afastando de uma estrela. Tá, legal. Quanto mais longe a nave viaja, mais frio e escuro o ambiente se torna, certo? A estrela não está lá punindo a nave e mandando raios de gelo. O frio mortal e a escuridão absoluta são apenas as consequências mecânicas de se afastar da fonte primária de calor e luz. O inferno seria apenas o resultado físico e espiritual do distanciamento contínuo. Uma analogia excelente. Mas sabe, há ainda uma terceira via que é mencionada no debate, que é a chamada segunda morte. Com demônios, tridentes, fogo. Sim, Dante Alighieri puro. Essa ideia de segunda morte parece mudar o jogo todo. Significa que a alma humana não é imortal por padrão. É tipo um botão de desligar permanente. A base conceitual é exatamente essa. Na teologia do aniquilacionismo ou segunda morte, apenas a divindade tem imortalidade intrínseca. Então os humanos são mortais até espiritualmente. Isso. Aqueles que rejeitam o divino não ficam sofrendo conscientemente para sempre. O fogo do inferno atua como um incinerador, sabe? Não como uma grelha eterna. A alma é simplesmente extinta, cessa de existir. O que resolve, em partes, aquele dilema da crueldade extrema levantado pela ateia. Resolve o problema do sadismo cósmico, digamos assim. Exato, mas isso também nos mostra o quanto os bastidores lógicos da crença precisam se contorcer e se adaptar ao longo do tempo. Mas aí eu te pergunto se essas crenças sobre o sofrimento e a justiça eterna organizam a mente de bilhões de pessoas. Como isso vaza para o mundo físico real? Como isso altera a história, né? Isso. Como se traduziu na história da civilização humana. E é aqui que a temperatura do debate dispara de vez, e a análise do Dr. Jorge Guerra Pires atinge o seu auge. É, porque a provocação que realmente divide o grupo ali é sobre o balanço histórico geral. O cristianismo, como uma força institucional e global ao longo de 2 milênios, causou mais estragos ou trouxe mais benefícios para a humanidade? É a pergunta de $1 milhão. E as mulheres cristãs no debate erguem um escudo de defesa formidável. Elas não ficam falando apenas de bondade abstrata. Elas começam a listar infraestruturas reais. Instituições, né? Sim. Elas argumentam que a fundação dos direitos humanos modernos, os valores democráticos ocidentais e, principalmente, os hospitais e orfanatos são invenções essencialmente cristãs. E elas contrastam muito isso com o mundo greco-romano antigo, né? Muito. Elas lembram que no mundo pagão antigo, o infanticídio de meninas ou de crianças com deficiência era banal. E dizem que foi a ética cristã de valorizar os vulneráveis que mudou a face da terra. Até citam as clínicas modernas que, segundo elas, salvam milhões de bebês do aborto hoje. É o famoso argumento da exclusividade da caridade. Isso. E a Casey rebate de imediato, lembrando das cruzadas, da Inquisição, dos julgamentos em Salem e daquele rastro de sangue enorme deixado pela expansão colonial em nome da fé. É o peso da história de dominação. Mas olha, a refutação mais cirúrgica não vem da ateia no vídeo. Não. Não. Ela vem da análise em áudio do Dr. Jorge, que foca na questão específica do desenvolvimento científico e médico. Ele ataca de frente essa premissa de que a igreja inventou os hospitais e a cura moderna. O que ele diz sobre isso? Ele faz uma desconstrução histórica impressionante. Primeiro, ele lembra que a Grécia Antiga já possuía os templos de Asclépio, e eles não eram só lugares de oração.
funcionavam como grandes centros de cura, de diagnóstico e internação para doentes físicos e mentais. Ou seja, a base do hospital já estava lá, muito antes do cristianismo. Exato, os gregos já davam os primeiros passos rumo à medicina baseada em evidências. Mas o ponto central da crítica dele é sobre o mecanismo do avanço médico em si. Ele argumenta que a Igreja Ocidental cristã, na verdade, amarrou e atrasou a medicina por séculos, através de proibições bem diretas. Tipo o quê? O exemplo clássico que o Jorge traz é a proibição das dissecações de cadáveres. Ah, verdade, a Idade Média. Na Idade Média, a teologia viu o corpo humano como um templo sagrado, feito à imagem divina. E a crença era que ele precisaria estar intacto para a ressurreição no juízo final. Então, abrir um corpo era um sacrilégio? Um crime. O resultado prático dessa teologia foi que os médicos não podiam abrir cadáveres para entender como os órgãos internos funcionavam de verdade. Sem poder estudar a anatomia, a medicina se baseou em teorias místicas e naquelas ideias de desequilíbrios de humores por séculos a fio. Aquela coisa de sangria com sanguessuga. Exatamente. O Dr. Jorge cita os estudiosos em centros europeus pioneiros, como a Universidade de Pádua, na Itália, que precisavam operar quase na clandestinidade ou esperar séculos até que a visão empírica finalmente pudesse investigar o corpo humano por dentro sem medo de retaliação. E aqui entra o iluminismo, que é a peça-chave da análise dele nesse áudio. O Jorge pontua que a base da medicina, que realmente salva vidas hoje, não veio dos textos sagrados, mas da física secular. Ele menciona até Isaac Newton em A Mecânica Clássica. O que parece uma conexão meio distante no início, até a gente olhar para a lógica da coisa, Como ele conecta a física de Newton com os hospitais. É que o iluminismo e a revolução científica trouxeram a ideia de que o universo, e o corpo humano por tabela, funcionam como máquinas governadas por leis físicas universais. Ah, entendi. Quando os médicos passaram a enxergar o coração não como o centro místico da alma, mas como uma bomba mecânica muscular, sabe? E as veias como um sistema hidráulico de encanamentos, a medicina moderna pôde de fato nascer. A mudança da causa espiritual para a causa material. Exatamente. O Dr. Jorge argumenta que essa mudança de paradigma foi o que realmente reduziu a mortalidade humana em grande escala. Inclusive, ele usa de uma ironia bem mordaz nessa parte da gravação. Ele sugere que se os hospitais operassem estritamente sobre bases bíblicas literais, os tratamentos de oftalmologia consistiriam em aplicar saliva com terra nos olhos dos cegos. Fazendo referência direta aos relatos dos milagres de Jesus no Novo Testamento, Sim, ele conclui que a medicina funciona na prática justamente porque abandonou o método sobrenatural e abraçou o método empírico da ciência. Mas aí alguém poderia perguntar: e os orfanatos, as missões e as milhares de clínicas cristãs que existem ao redor do mundo de hoje, em regiões super carentes? Isso é inegavelmente real. Sim, o trabalho na ponta ali salvando vidas todo dia é inegável. Mas para explicar como ele enxerga isso, o Dr. Jorge constrói uma analogia muito potente. Ele chama de analogia do prédio de luxo. Ah, essa imagem é poderosa demais. Para quem está ouvindo, tentem visualizar isso. Pensemos numa grande corporação construtora que invade um terreno habitado, ela demole as casas antigas daquele povo e constrói um prédio de luxo no lugar. Só que a construção é cheia de falhas, Exato. A fundação cede, os canos estouram, as paredes racham e os moradores originais passam a viver em miséria absoluta dentro daquele caos estrutural que foi imposto a eles. E aí, algum tempo depois, a própria construtora cria uma ONG, vai até o prédio e começa a consertar alguns vazamentos de graça. E os moradores aplaudem. Os moradores aplaudem a construtora pela caridade enorme de doar encanadores e engenheiros para resolver um problema. É brutal. E a dura moral dessa história, segundo a análise do Jorge, é que a caridade moderna muitas vezes está apenas limpando a bagunça que o próprio sistema teológico e colonial criou no passado. Ele aplica isso a continentes inteiros, Sim, ele argumenta que a ação da igreja nas Américas e na África seguiu essa dinâmica exata. A infraestrutura social, as culturas locais e as economias dessas regiões foram devastadas pela colonização europeia. Que, vale lembrar, estava intimamente atrelada às missões cristãs.
A cruz e a espada sempre viajaram no mesmo navio. Exatamente. Então, décadas ou séculos depois, a mesma instituição ergue hospitais de caridade para tratar a pobreza extrema e as doenças endêmicas dessas exatas regiões. E o ponto dele é, não faz sentido celebrar a cura e bater palmas quando a sua própria instituição foi quem injetou a doença estrutural no continente em primeiro lugar. Isso mesmo. E se a gente está falando da relação entre religião, biologia e controle de corpos, essa discussão toda nos arrasta inevitavelmente para um dos abismos mais profundos da história, que é a escravidão. E no debate original em vídeo tem um depoimento muito emocional sobre isso. Uma mulher negra do painel afirma com toda convicção que, sem a luz da bússola moral cristã para guiar os abolicionistas, os ancestrais dela poderiam ainda estar sofrendo sob correntes. O que gera uma fricção histórica massiva, né? Gigantesca. Porque o Dr. Jorge contra-ataca isso na gravação argumentando que o tráfico transatlântico de pessoas não foi apenas um acidente histórico que o cristianismo ignorou por um tempo. Ele foi ativamente industrializado e justificado pela teologia oficial da época. Como eles justificavam isso teologicamente? Ele menciona o conceito de poligenia. Poligenia. Antes da biologia moderna existir, era super comum na teologia a ideia de que Deus poderia ter criado raças diferentes em momentos diferentes. Entendi, tipo, criações separadas. Isso, não vindas da mesma árvore genealógica. E algumas dessas criações, segundo os teólogos, estariam, por decreto divino, destinadas à servidão. Eles usavam textos bíblicos, como a maldição de Cã, para justificar isso. A grande reviravolta é como essa estrutura foi derrubada. Porque, segundo a análise do Jorge, não foi de repente um despertar teológico espontâneo que deu o golpe fatal nas justificativas intelectuais da escravidão global. E o que foi? Foi a biologia evolutiva. Olha só. Sim. Quando Darwin e as gerações seguintes de cientistas comprovaram a descendência comum, que é a evidência irrefutável, de que toda a humanidade compartilha exata a mesma origem evolutiva, aquele pilar teológico da criação separada ruiu por completo. Base do racismo estrutural religioso. A ciência provou a igualdade fundamental da espécie humana através da biologia e mais tarde da genética, retirando qualquer base dita natural que pudesse justificar tratar outros seres humanos como se fossem gado. E essa tensão, sabe, entre a intenção professada da religião e os resultados práticos reais no mundo, esse é o fio condutor de toda a análise política que o Jorge Coe faz em seguida. Ele avança sem freio para a política do nosso próprio século. Ele escancara o que ele vê como a suprema contradição das lideranças evangélicas norte-americanas e globais também. Porque, de um lado, o argumento central no debate das mulheres é: nós somos os que constroem hospitais e protegem a vida de forma sagrada. E do outro lado? Do outro lado, o Dr. Jorge aponta diretamente para as urnas. Ele cita o alinhamento político em massa de blocos religiosos conservadores, com líderes como George W. Bush no passado e Donald Trump hoje. A hipocrisia política. A desconexão lógica que ele aponta é brutal. Ele questiona como um grupo justifica manter a narrativa de protetores universais da vida, ao mesmo tempo em que elege com louvor líderes que autorizam bombardeios em zonas civis e destroem hospitais reais no Oriente Médio, tudo em nome de geopolítica e acesso a petróleo. A moralidade interna ali parece que simplesmente não se aplica aos alvos externos. A vida sagrada passa a ter CEP. Exatamente. Mas o argumento dele não para na geopolítica militar. Não, ele entra a fundo na questão da saúde pública global. E o exemplo que ele usa é pesado. Foca na crise da epidemia de AIDS na África durante as décadas de 80 e 90. O que aconteceu lá? Naquela época, o consenso médico secular no mundo todo já gritava que a distribuição em massa de preservativos era a única barreira física viável e imediata para impedir a propagação geométrica do vírus. Mas aí qual foi a atitude da liderança da Igreja Católica? Interveio com base em dogma. Totalmente. Líderes do Vaticano, incluindo declarações papais oficiais em viagens ao continente africano, afirmaram que os preservativos não só eram imorais sob a ótica religiosa, como eram ineficazes na prática. Chegaram a espalhar desinformação pesada, né?
Desinformação pseudocientífica mesmo. Chegou-se a dizer na época que o látex possuía buracos microscópicos por onde o vírus do HIV poderia passar facilmente, o que contrariava e ignorava toda a ciência de materiais básica. O impacto prático disso no terreno foi devastador. A gente está falando de milhões de vidas, porque vários governos e sistemas de saúde na África, fortemente influenciados pelo lobby religioso, simplesmente substituíram os programas práticos de distribuição de camisinhas por cartilhas e campanhas focadas puramente em abstinência e fidelidade. E o vírus não respeita intenções morais. Ele só responde a barreiras físicas. Perfeito. O Dr. Jorge aponta isso como um exemplo cristalino e trágico de como um cuidado moral mal direcionado se transforma na prática em negligência assassina. É a fé atropelando a evidência empírica médica com resultados incrivelmente mortais. E toda essa questão de quem decide o que é moral e quem dita as regras sobre o corpo acaba desembocando na última grande fratura que os materiais de hoje expõem pra gente. Qual seria? A hierarquia interna de poder. A dinâmica de gênero. Esse final de debate é fogo puro. Sim, a provocação final da Casey no debate em vídeo é perguntar se o cristianismo é inerentemente patriarcal e essencialmente desenhado para subjugar as mulheres. E ela não fala do nada. Ela lista evidências históricas estruturais. O sacerdócio vitalício, por exemplo. Exato. O sacerdócio exclusivo para homens nas principais vertentes cristãs há milênios. Os textos sagrados todos traduzidos, canonizados e interpretados durante séculos quase que exclusivamente por conselhos formados apenas por homens. Homens legislando sobre mulheres, gerando leis que subordinam as mulheres na família e na igreja. Sim, e a defesa cristã aqui tenta subverter completamente a narrativa da opressão. Como elas rebatem isso? Algumas mulheres no vídeo argumentam que, para a época em que viveu, no primeiro século, Jesus foi um radical progressista. Tá, e elas têm um ponto histórico aí, né? Numa sociedade do Oriente Médio antigo, onde mulheres mal podiam testemunhar num tribunal, ele quebrou vários protocolos. Conversou com mulheres marginalizadas publicamente e os evangelhos fazem delas as primeiras testemunhas da ressurreição. Exato. Elas usam isso como base. E a partir dessa premissa, elas defendem hoje o conceito de um patriarcado benevolente. O que seria isso? Elas argumentam que o patriarcado estruturado e exigido na Bíblia não é sobre dominação tirânica do homem sobre a mulher, mas sobre serviço, sobre proteção e autossacrifício masculino em prol da família, seguindo o modelo perfeito de Deus. É a ideia de que o líder da casa é o primeiro a sofrer pela casa. Mas a Casey não compra essa versão idealizada de jeito nenhum. Não, de forma alguma. Ela corta essa romantização no ato e foca estritamente na mecânica do poder. Ela argumenta, muito lúcida, que a própria palavra patriarcado significa governo dos pais, governança, hierarquia fixa. E aí a intenção não importa tanto quanto a estrutura. Exato. Ela diz que não importa o quão carinhoso, fofo ou protetor seja esse modelo na teoria ou em algumas famílias, se esse sistema exige por definição teológica que apenas homens têm o direito de tomar as decisões finais e de deter a autoridade institucional, isso consolida a desigualdade de qualquer forma. É aquela famosa metáfora da gaiola. Uma gaiola não deixa de ser uma gaiola só porque as barras são feitas de ouro maciço e o dono joga as melhores sementes do mundo para você comer. Exato. Porque no final do dia, o poder de abrir e fechar a porta continua nas mãos de outro. As mulheres continuam privadas do acesso igualitário ao topo. Perfeito. E, incrivelmente, depois de todos esses argumentos intelectuais, o ápice da tensão no vídeo, o momento que o clima corta com uma faca, não acontece por um argumento falado. Acontece por um detalhe visual. É o momento do colar. O colar. No meio do fogo cruzado ali, do patriarcado, uma das participantes cristãs repara no colar que a ateia está usando no pescoço. É um pingente com 3 luas interligadas. Isso. E imediatamente, a associação é feita ali pelas mulheres à deusa pagã Hécate, ou às símbolos da feitiçaria antiga, Wicca, essas coisas. E aí o tom do debate inteiro muda na hora.
O grupo cristão tenta tomar a autoridade moral absoluta da sala, associando práticas pagãs antigas a rituais bárbaros e ao sacrifício de crianças no passado. É o momento de maior fricção, sem dúvida. É a tentativa clássica de apontar o paganismo como pura barbárie caótica e a tradição judaico-cristã como o único farol civilizatório da humanidade. Só que a Casey devolve a granada imediatamente e direto para dentro dos textos sagrados delas. O contra-ataque dela é brilhante. Ela relembra rapidamente a história da fundação da nação de Israel, o famoso evento do êxodo do Egito. A 10ª praga. Isso. Ela diz que na própria narrativa bíblica que essas mulheres defendem como moralidade perfeita, o infanticídio não é cometido pelos vilões pagãos. É cometido pela própria divindade central delas, que envia o anjo da morte para assassinar os primogênitos egípcios numa única noite. A ironia ali é muito cortante, né? É tipo como reivindicar a superioridade moral apontando o dedo para os sacrifícios bárbaros dos deuses alheios, quando o livro principal que você segura nas mãos e chama de inerrante descreve o assassinato em massa de crianças como um ato glorioso de justiça divina e de libertação nacional. É um choque de perspectiva. A base para decidir o que é intrinsecamente bom e o que é ruim, de repente parece muito mais baseada em quem está contando a história e quem é o lado vencedor, do que em regras universais inquebráveis. É a velha máxima de que a história é escrita pelos vencedores. Tentando reunir e sintetizar toda essa tempestade de informações de hoje, fica muito evidente o que está acontecendo nessas duas fontes. O que a gente vê aqui é o choque inevitável entre duas dimensões muito diferentes da mesmíssima realidade. Concordo plenamente. Quais seriam para você? A primeira é a dimensão pessoal da fé. A gente olha para aquelas 20 mulheres no vídeo e a religião ali é um sistema vivo que funciona. Fornece um sentido psicológico profundo para elas existirem, sabe? É uma forma reconfortante de suportar as tragédias absurdas do mundo, além de criar uma rede comunitária de apoio real. E a gente tem que reconhecer que isso tem muito valor prático. Tem. Mas do outro lado do balcão está a dimensão histórica e institucional macro. É o registro de séculos que, como o Dr. Jorge demonstra tão bem na sua curadoria de dados, não pode ser simplesmente apagado ou limpo com apelos emocionais ao amor de Cristo. O histórico de sangue é muito pesado. Sim, é um registro institucional que financiou e justificou colonização agressiva, que travou o avanço da medicina proibindo dissecações enquanto espalhava dogmas que agravaram pandemias como a da AIDS na África e que construiu justificativas teológicas formais de superioridade racial para escravizar populações inteiras no Atlântico. Exatamente. A grande complexidade da nossa época está em conseguir entender e aceitar que essas duas coisas coexistem no mesmo objeto. Como assim? As mesmas instituições que construíram orfanatos pioneiros são frequentemente as mesmas instituições que forneceram a justificativa intelectual e moral para a guerra colonial e para o atraso científico. O bem e o mal na mesma mão. E sabe, por que a gente passa um mergulho profundo inteiro analisando essas velhas batalhas teológicas, cruzadas, dogmas antigos e contradições históricas? Para quem acompanha a gente pode parecer aula de história antiga, né? Mas por que isso importa hoje? Porque nada disso está trancado em arquivos empoeirados. Essa mecânica exata de justificação, essa ginástica mental que a gente discutiu hoje, está acontecendo agora enquanto a gente grava isso. No Congresso, nas ruas, na televisão. Sim. Esses argumentos teológicos estão moldando ativamente como países de primeiro e de terceiro mundo escolhem seus líderes baseados em pautas morais de fachada. Estão definindo o currículo escolar, definindo se as escolas vão ensinar ciência genética ou vão ensinar criacionismo na aula de biologia. E estão ditando se bilhões em recursos de saúde pública vão para o tratamento moderno baseado em evidências ou para políticas públicas baseadas em dogmas de comportamento. O passado teológico dita, literalmente, a saúde e a justiça secular do presente. O que para mim sempre me leva a pensar sobre a impermanência de todas as nossas certezas mais absolutas. Como assim a impermanência? A moralidade, gente, não é um monólito de pedra que nunca muda. A própria versão da ética ocidental que as democracias defendem ferozmente hoje, seja ela baseada em direitos humanos seculares do iluminismo ou em releituras mais amorosas e inclusivas do cristianismo,
ela precisou evoluir e muito. É verdade, o próprio cristianismo de hoje não é o da Inquisição. Exato. A ética se adaptou, mudou regras de convivência, derrubou dogmas sagrados, aceitou divórcios e direitos civis e teve que incorporar à força os avanços científicos para continuar fazendo sentido em sociedades minimamente modernas. Ela não caiu pronta e perfeita das estrelas. Foi esculpida a marteladas sociais, né? Isso levanta a pergunta final que eu acho que fica ressoando para nossa audiência hoje. Qual é o pensamento para a gente fechar? Se os sistemas de crenças hoje vistos como mais sagrados, as premissas lógicas seculares mais sólidas e as certezas da nossa biologia atual que a gente defende com unhas e dentes hoje, como se fossem o fim definitivo do conhecimento humano, se tudo isso não passar de apenas mais uma etapa transitória da evolução da civilização, como será que as pessoas daqui a 500 anos vão olhar para o nosso século? É um exercício de humildade brutal. Demais! Será que aquilo que nós temos 100% de certeza absoluta, que é a verdadeira justiça e a verdade inquestionável, hoje vai parecer para eles lá no futuro tão absurdo, tão bárbaro e tão turvo quanto os teólogos medievais proibindo os médicos de curarem doentes em nome da fé parecem para nós hoje? Né? Isso muda completamente a perspectiva. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.